Olha só que maravilha, não é? Iniciarmos aí mais um trimestre abençoado no estudo da Palavra de Deus, né? Lição da Escola Sabatina, Educação e Redenção, né? E aí a gente percebe que tem tudo a ver, né? A educação, né? A educação cristã, a educação divina, com redenção, né? E aí é uma bênção a gente iniciar aí mais esse trimestre, né? O quarto trimestre aí, e aí nós vamos finalizar esse ano vitorioso, um ano cheio de desafios, né? Mas onde a gente percebe, onde a gente percebeu e vamos continuar percebendo que Deus está no comando e no controle de todas as coisas, tá bom? Então, vamos iniciar sempre dessa maneira, né? Eu já fiz minha oração, você faça a sua oração e vamos ao estudo da Palavra de Deus com o título, a lição 1, né? Educação no Jardim do Éden, ok? Então, aqui a gente percebe mais uma oportunidade de sermos educados por Deus, né? Por Jesus e pelo Espírito Santo, ok? Então, todo verdadeiro conhecimento tem sim a sua fonte em Deus, não é? Não existe aprendizado, não existe conhecimento mais valioso do que os conhecimentos que Deus tem para nos dar, para nos oferecer, porque Ele é sim o nosso Criador, não é? Qual a diferença que você acha da educação divina para a educação convencional, né? A educação secular, né? Então, o verso para memorizar, que está em Jó 36, 22, que diz assim, ó: Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como Ele? Então, quem pode nos oferecer mais conhecimento do que aquele que nos criou? O que você acha disso? Quem pode nos oferecer um conteúdo mais eficaz, mais positivo, mais valioso do que aquele que nos criou? Não é? Então, aquele que nos criou, aquele que criou o céu, aquele que criou a terra, aquele que criou o universo, aquele que criou todas as coisas, o mar, né? Então aqui nós temos o melhor livro de educação de toda a existência, né? A Bíblia é o melhor livro de educação de toda a existência, né? É a Bíblia, certo? O Jardim do Éden era a sala de aula. A natureza, o compêndio, o próprio Criador, o instrutor, e os pais da família humana, os alunos, né? O Senhor foi um fundador, diretor e professor dessa primeira escola. Mas como sabemos, Adão e Eva, por fim, escolheram outro professor e aprenderam as lições erradas, né? Então, a primeira sala de aula era formada por Deus e o primeiro casal, Adão e Eva. Deus era o professor, o Éden era a sala de aula e os nossos primeiros pais eram os alunos, né? Mas aí eles resolveram lá dar mais ouvidos a um aluno que já tinha sido reprovado do que o próprio professor, né? Ok? Então, a educação divina é uma educação, essa é a diferença da educação divina para a educação secular, a educação convencional. Não que a educação convencional e secular não seja necessária. Claro que é. Vamos deixar isso bem claro. Eu estou só mostrando para vocês que há uma diferença sim, né? Há uma diferença, mas ambas
são necessárias, porque hoje nós vivemos aqui nesse mundo, mas somos candidatos a irmos morar novamente na nova terra, né? Na Terra Santa, né? Na Nova Jerusalém. Então, a educação divina é a educação que transforma, é a educação que liberta, é a educação que salva. A educação divina é a educação que salva do pecado. A educação divina é a educação que cura, que molda o nosso ser, o nosso caráter, a nossa personalidade, não é? Ou seja, a educação divina, ela não nos fornece conhecimento apenas. Não. Ela causa efeitos espirituais, né? Efeitos na alma. Ok? Então, se você estuda, se você faz um curso de engenharia, o que vai acontecer com você é você adquirir os conhecimentos da engenharia, para que você possa fazer um projeto, né? Uma edificação e dê certo. Ok, amém. Mas o curso de engenharia não vai salvar você do pecado, não vai libertar você do pecado, não vai lhe conduzir a Cristo. Ok? Então essa é a diferença, tá certo? E a primeira escola, né? A primeira escola teve como tema qual assunto? Qual foi o tema da primeira aula lá na primeira escola? Quando a gente lê Gênesis 2, do 7 ao 23, né, a gente vê que o tema dessa primeira aula, né, foi o amor. Né? Deus criando ali o homem, né, com todo amor, e depois o amor de Deus, vendo a necessidade do homem de ter uma auxiliadora, aí aquela aula foi continuando e Deus fez a mulher, né, para auxiliar o homem. E aí a gente vê que o propósito de Deus naquela primeira aula foi compartilhar o amor que é o próprio Deus, né? Então esse foi o tema, a felicidade da humanidade. Então, e a gente vê também que Deus criou ali o trabalho, né? Deus ali criou o trabalho para que o homem não fosse um inútil, né? Para que o homem tivesse os seus afazeres, né? Os seus atributos. Então, o tema da primeira aula ali no Éden, da primeira escola, foi o amor, né? Tudo isso comprova o propósito de Deus na criação, seu amor pela humanidade, né? Então ali naquela primeira aula o homem aprendeu também a trabalhar e a cuidar do jardim. Mas de repente veio, né, uma intromissão. Né? Uma intromissão. Que intromissão foi essa? Aí a gente vê que o homem ele é um ser moral e não um animal, né? Tem gente que diz que o homem é um animal racional, né? Eu não vejo muito por aí. Eu vejo que o homem é um ser moral e não um animal. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus não é um animal, né? Ok? Então, durante a aula, um acontecimento que não estava nos planos, não estavam nos projetos. Deus sabia que poderia acontecer? Sabia. Mas que estavam nos planos, eu não creio. Né? Porque aí, Deus, nós precisamos entender que esse episódio, dessa intromissão, aconteceu, né? Só aconteceu porque Deus, ele presenteou o homem, nos presenteou com a liberdade. Deus, ele não fez o homem preso, algemado, manipulado, dominado, não é? Então, esse primeiro episódio, essa intromissão,
na história da criação, só aconteceu porque Deus nos deu a liberdade. Que maravilha, né? Essa liberdade. Infelizmente, o primeiro casal, os nossos primeiros pais, não souberam lidar com essa liberdade. E hoje muitos de nós também não sabemos, não é? Então, essa liberdade é exatamente fruto do tema da primeira aula, que foi sobre o amor. Deus mostrando que tudo ali era amor, não é? Ok? Então, de repente, um elemento negativo é introduzido no que até então era apenas perfeição. A ordem de Gênesis 2:16, 17 mostra que Deus havia estabelecido uma regra a que eles deviam obedecer. Não deviam comer da árvore proibida, né? Uma coisa se destaca: Adão e Eva foram criados como seres morais livres, capazes de escolher entre a obediência e a desobediência. Portanto, desde o início, mesmo em um mundo não caído, podemos ver a realidade do livre-arbítrio humano. Que coisa! Na verdade, viu, irmãos? Na verdade, a Eva, ela priorizou o desejo dela, né? Ela já havia sido ensinada? Já. Ela já havia sido orientada? Já. Né? Mas a serpente, que é o diabo, não confiava na Eva. Ele sabia que ela poderia vacilar. Se ele jogou essa isca, se ele tivesse certeza absoluta que a Eva não iria cair, ele nem teria perdido o tempo dele. Mas ele não confiava nela também. Não é? Aí ele jogou. E ela mordeu. O próprio Satanás não confiava na Eva. Percebe que, embora Eva tivesse sido ensinada por Deus no jardim, ela não levou tão a sério quanto deveria o que tinha aprendido, como podemos ver pela própria linguagem usada por ela. Né? Ou seja, qual foi o tema da segunda aula? Qual foi o tema da segunda aula? O tema da primeira aula foi o amor. E o tema da segunda aula? Não comas da árvore proibida do jardim, que está no meio do jardim, da árvore que está no meio do jardim. Obediência. O tema da segunda aula foi sobre obediência, né? Agora, imagina, se antes do pecado o homem necessitava de ser educado, ensinado, vocês imaginem agora, depois do pecado, hein? E aí? Nós como crentes, nós como seguidores de Cristo, imagina a necessidade que nós temos de sermos educados, de sermos ensinados. Agora, será que todos têm interesse pela educação divina? Será que todos têm a consciência que necessitamos dos ensinamentos de Jesus? O que você acha aí? Ok? E aí, o tema dessa segunda aula, ele foi negligenciado, né? Esse tema, essa mensagem foi negligenciada, né? Qual foi o tema? Obediência. E essa aula foi negligenciada, né? Embora ela não tivesse interpretado mal o que o Senhor lhe havia dito, ela evidentemente não levou a questão a sério o suficiente. É difícil descrever as terríveis consequências de suas ações, é verdade. É muito difícil descrever, não é? Imagina só, se pudéssemos dizer que o ser humano saiu de fábrica com um defeito, né? Se pudéssemos dizer, mas nós não podemos, porque o ser humano não saiu de fábrica com defeito nenhum. O ser humano saiu de fábrica perfeito, né?
com o coração bombeando sangue, né? Com pulmões, com rins, com fígado, ouvidos, olhos, pernas, mãos, quer dizer, boca. Então o ser humano ele saiu de fábrica perfeito, né? E ainda saiu presenteado, privilegiado, né? Porque o Deus Criador deu ao ser humano o direito à liberdade. Olha só, né, irmãos? Então nós não podemos dizer que saímos de fábrica com defeito, não. Né? Mas se pudéssemos dizer, se a gente pudesse dizer, um dos defeitos que eu apontaria para essa fabricação era o ser humano não pensar nas consequências. Um dos defeitos. Outro defeito, não saber escolher. Outro defeito. Né? Tá certo? Quando a gente examina Gênesis 3, do 4 ao 6, a gente vê que a serpente ela se aproveitou da curiosidade, né? Da primeira mulher, da Eva. Se aproveitou daquela curiosidade, né? Daquela vaidade. Se aproveitou daquela imaturidade. Se aproveitou daquela autossuficiência de achar que ela poderia decidir e poderia negligenciar a mensagem. Nós não devemos e nem podemos negligenciar a mensagem. Nós negligenciamos, muitas vezes, por uma questão de escolha. Não é? Tá certo? Então, a mulher deixa de obedecer o professor para acreditar em um aluno que já havia sido reprovado, né? Um aluno que já tinha sido expulso da sala de aula. Um aluno que já tinha sido condenado. Um aluno que não tinha mais futuro. Imagina só, né? Que isso sirva de lição para mim e para você. Não é? Precisamos também refletir e entender que esse aluno ainda está na ativa. Ainda, né? Mas está. Esse aluno ele foi expulso. Esse aluno ele foi reprovado. Esse aluno foi condenado. Esse aluno não tem futuro. Esse aluno não quer ver o bem de ninguém. Esse aluno existe para matar, roubar e destruir. Meu amigo, quer mais o quê? Não é? Desse aluno. Imagina você fazendo uma prova. Imagina aí você fazendo uma prova do concurso mais concorrido do mundo, né? Entre todas as nações. Imagina. Aí, você consegue acertar todas as questões dessa prova, desse concurso, mas falta uma só. Falta uma questão só. Se você acertar essa questão, você está aprovado para o resto da vida. Aí, olha só o que acontece. Aí o professor, né, desse concurso que está na sala de aula, ele diz assim, ó, já que só falta uma questão só, eu vou responder para vocês. O professor diz que vai responder para fecharmos a prova. Mas aí o candidato diz assim, não, professor, eu vou rejeitar a sua resposta e vou apenas consultar um aluno que já foi expulso da sala e já foi reprovado. Imagina, você imaginou aí o que significa mais ou menos a escolha do primeiro casal, né? É trágico, né? Mas, antes, lá no Éden, a aula era para vivermos felizes em casa. Isso lá no Éden, né? Antes a aula era para isso. Para vivermos felizes em casa. Agora, depois do pecado, muda um pouquinho. A aula continua. A classe continua.
A educação continua, mas para outro propósito, para voltarmos para casa. Ok? Que todas as duas etapas são importantes, que todas as duas etapas são valiosas, porque nem tudo está perdido, né? Há sim meios e maneiras e possibilidades de se recuperar o que já foi perdido. Por causa de quem? Por conta de Jesus. Esses méritos são de Jesus. Morreu na cruz, pagou o preço que eu e você não tínhamos como pagar. Então há ainda tempo, né? Então, o homem ele foi expulso do jardim. A boa notícia é que, por causa de Jesus e do plano da redenção, nem tudo está perdido. Temos a esperança de salvação e restauração. E a educação cristã deve conduzir todos nós a Cristo. E conduz mesmo ao que Ele fez por nós e à restauração que Ele oferece. Meu querido, minha querida, o que eu e você estamos esperando para intensificarmos, para valorizarmos, para termos ainda mais interesse, né, na educação cristã, na educação divina. 2 Pedro nos traz uma mensagem, à luz de tudo, o que se perdeu quando o ser humano deixou o jardim. Esses versos nos mostram que muito pode ser recuperado. O que devemos fazer para buscar a restauração da imagem de Deus em nossa vida? Buscarmos todas as virtudes, né, que Cristo nos oferece, como a fé, a perseverança e o conhecimento, que vai gerar aí um domínio próprio, né? Vai nos equilibrar, vai equilibrar aí a balança, porque Deus é quem manda, Deus ele é a força, né, suprema. E assim a Bíblia existe para nos preparar, né, para recuperarmos o que foi perdido, né? A Bíblia existe para isso, tá certo? A verdadeira educação leva ao verdadeiro conhecimento, o conhecimento de Cristo, e assim não apenas nos tornamos mais semelhantes a Ele, como também podemos compartilhar nosso conhecimento, né? Tá certo? Então, por isso que existe, irmãos, pelo fato de existir a possibilidade de recuperarmos o que foi perdido, por isso que existe a Bíblia, por isso que existe a igreja verdadeira, por isso que existe os profetas verdadeiros, por isso que existe a escola verdadeira, né? A escola bíblica autêntica, tá certo? Por isso que existe. Por isso que a Bíblia diz assim pra gente: não deixem de se congregar. É por isso. Porque tem como ainda recuperar o que foi perdido. Ok? Agora, existem muitos que desprezam a autoridade de Deus, infelizmente, né? Existe um grupo que abraça, que respeita e que obedece e que ouve a autoridade de Deus. E existe um grupo que despreza a autoridade de Deus, né? Então, nós devemos entender, todos os seres humanos, que não se questiona a autoridade de Deus. Não se questiona. Eu só respiro por causa de Deus, eu só vejo por causa de Deus, eu só ando por causa de Deus, eu só existo por causa de Deus. A lua, o sol, o mar, o oxigênio, as frutas, a vida. Então, meu amigo, não se deve questionar a autoridade de Deus. É o que Deus diz e pronto. Ah, porque Deus agiu assim na Bíblia em época tal. Não questione a autoridade de Deus. Não é? Deus tem todos os direitos autorais. Sim ou não? Deus tem direitos autorais sobre o mar?
Deus tem direitos autorais sobre você, sobre mim? Sobre a terra? Sobre o universo? Tem ou não tem? Os direitos autorais. Então pronto. É Ele. Né? Ele pode. Eu e você não podemos não, mas Ele pode. Né? Então nossa educação em Cristo é uma experiência de oportunidades iguais para aqueles que se dedicarem. Né? Agora, na esfera espiritual, quando se despreza a autoridade de Deus, né? Automaticamente, quando se despreza a autoridade de Deus, automaticamente, segundo Mateus 6,24, a pessoa acata a autoridade do inimigo de Deus. Veja como isso é grave. Veja como isso é sério. Automaticamente, se você não está disponível para Deus, automaticamente você fica disponível para o inimigo de Deus. Se você não está disponível para a sala de aula de Deus, automaticamente você já está dentro da sala do diabo. É assim que diz a Bíblia. Mateus 6,24. Não podeis servir a dois senhores. É isso aí. Né? Então, quais palavras fortes e condenatórias foram apresentadas no texto de 2 Pedro 2, do 1 ao 17? Palavras de condenação, né, irmãos? Para os falsos crentes. E palavras de libertação para os crentes fiéis. Então, tem muitas coisas que nós não devemos questionar. A guarda do sábado é uma delas. Está escrito aonde? No livro de Deus. Mas o que é que está escrito no livro do Satanás? Guarde outro dia. Guarde o domingo. No livro de Deus está escrito, guarde o sábado. No livro de Satanás está escrito, guarde o domingo. No livro de Deus está escrito, toda alma que pecar, essa morrerá. No livro de Satanás está escrito, certamente não morrerás. Certamente não morrerás. É a vontade do diabo querer que as pessoas acreditem que a alma não morre, que vai se viver para sempre. Então, não devemos questionar. Não devemos questionar. A gente vai questionar a devolução dos dízimos? Não. Se a gente questionar, automaticamente estamos acreditando no aluno que foi reprovado, expulso e condenado. Não é? Quem é que vai questionar o ID? Se você não pratica o ID, automaticamente você está praticando o não ID. Não vá. A vontade de Deus é que vá. A vontade de Satanás é não vá. A vontade de Deus é que pregue. A vontade de Satanás é não pregue. Pronto. Então, em qual grupo aí você está se encaixando? Em qual grupo você está aí amparando a sua jornada? É preciso rever. Né? Nós não temos o direito de fazermos o que queremos. Se você pensava que tinha direito de fazer o que você quer, e eu também, tire, aí eu falo aquele ditado popular, tire seu cavalinho da chuva. Nós não temos direito de fazer o que queremos. Nós temos liberdade para fazermos o que queremos. Aí tudo bem. Mas direitos não. Direitos não. Tá certo? Ah, eu tenho direito de errar. Não, você não tem direito de errar. Você tem liberdade para errar. É diferente. Precisamos entender isso aí, tá bom, meu querido? Então eu quero terminar dizendo o seguinte. Quer você, quer eu, sermos aprovados na universidade divina, para um dia voltarmos para o lar paternal? Sim ou não?
A palavra aqui nessa lição, a palavra aqui nesse trimestre, uma das palavras fortes é responsabilidade. Ô meu irmão, eu e você precisamos ter responsabilidade com a nossa existência. Não é isso mesmo? Tá certo? Então, o propósito aí de todo esse trimestre dessas lições é redentivo, sim, tem tudo a ver. Redenção. Educação e redenção tem tudo a ver. Não é? Então, eu desejo para você um feliz novo trimestre. Desejo para você um feliz novo trimestre, né? Desejo para você que esses momentos que nós vamos passar aí na sala de aula do Criador ajude muitos de nós a vencermos os desafios. Eu desejo que muitos de nós possamos matricular outros na sala do Criador, né? Você entende o que eu estou dizendo? Ok? E eu convido você a nunca sair dessa escola. Eu convido você a convidar outros para essa escola. E eu convido você a pensar e a refletir em todo o plano de salvação que Deus nos oferece. Deus te abençoe, continua com Deus e feche seus olhos, vamos orar. Ó Pai eterno, Criador, mantenedor, Salvador e professor, queremos iniciar esse trimestre mais uma vez, nos colocando à tua disposição, ó Pai, dizendo para o Senhor que reconhecemos que não merecemos estar numa sala de aula tão preciosa, tão valiosa, mas que o Senhor, pela sua misericórdia, continue nos aceitando. Louvado seja os teus ensinamentos, o teu amor, o teu cuidado, a misericórdia, e que continue havendo salvação em nosso meio. Continua conduzindo todo esse rebanho, também a nossa família, os nossos amigos. Tudo isso nós te pedimos por Jesus. Amém. Meu querido, vamos juntos aí para mais uma jornada. Avante!